Dando continuidade ao estudo de sexta-feira que eu fiz com a Bruna, nós estávamos falando do 10º estado de vida, que é o estado de Buda ou mundo dos Budas. E a Bruna fez menção ao Kyo, que é a transformação. Mas que transformação que é essa? Ela é a transformação da nossa vida, é a nossa revolução humana, a revolução como ser humano. Mas, afinal de contas, o que é essa revolução humana? Ela é uma mudança da nossa maneira de viver, da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de agir. Mas não é uma mudança qualquer, é uma mudança positiva, uma mudança que vai melhorar a nossa condição de vida. E essa revolução humana vai fazer com que a gente não sinta tanto sofrimento diante das dores que a vida nos dá, que a vida nos fornece. E muitos desses sofrimentos é causado pelos desejos mundanos. O que são desejos mundanos? Os desejos mundanos são aquilo que o mundo nos oferece que nos causa desejo. Pode ser um carro do ano, uma casa luxuosa, status, poder, curtidinhas no Facebook, seguidores. Tudo isso, quando a gente não tem, a gente sofre. E é esse sofrimento que muitas das vezes vai nos decepcionar, vai nos frustrar e que vai ocasionar uma vida infeliz, tá? Então, esse sofrimento a gente não precisa deixar de sofrer, não precisa deixar de sentir dor. A gente tem que se adaptar a eles, controlar os nossos desejos para que não haja tanto sofrimento assim. Ou melhor ainda, para que não haja sofrimento. Outras linhagens budistas, que são as linhagens Hinayana, acreditam que você tem que deixar os desejos mundanos de lado para viver uma vida feliz. Essa é o segmento Hinayana. O nosso budismo, o budismo Nichiren Daishonin, que é o budismo Mahayana, acredita que o sofrimento faz parte da nossa vida. Ou seja, nós, o microcosmo e o universo, o macrocosmo, fazem parte, eles são um só, é um todo. Então não tem como a gente deixar os desejos mundanos de lado para poder viver uma vida feliz. A gente tem que se adaptar a eles para que eles não nos causem tanto sofrimento assim, tá? E quando a gente consegue deixar de lado o sofrimento, nós ocasionamos esse estado de Buda, evidenciamos, nos manifestamos esse estado de Buda. E o estado de Buda, ele traz uma felicidade absoluta. Agora eu vou explicar um pouquinho a relação entre uma felicidade absoluta e uma felicidade relativa. A felicidade relativa, ela é uma felicidade ocasionada por fatores externos. Ou seja, quando eu conquisto alguma coisa que eu tenho desejo, essa é a felicidade relativa. É uma felicidade que vai deixar de existir quando esse meu desejo passar, quando eu concretizar esse desejo, ou seja, é uma coisa momentânea. Eu posso fazer relação essa felicidade relativa com um fogo ardente. Quando a gente tem alguma coisa para que faça com que o fogo se queime, e esse fator que vai ocasionar essa combustão acabar, uma madeira ali, uma lenha, quando a lenha acabar, não vai existir mais fogo. É a mesma coisa com a nossa felicidade. A gente conquistou alguma coisa, sentiu uma felicidade, acabou o que ocasionou essa felicidade, não vai ter mais felicidade. Ao contrário da felicidade absoluta, que é uma felicidade que o simples fato de estar vivendo nos torna feliz. Amar, respeitar os outros, a mim mesmo, essa é a felicidade absoluta. E ela é uma felicidade contínua, como se fosse um fluxo de um rio. Nunca vai terminar, o rio sempre vai ter o seu fluxo, e assim é essa felicidade absoluta. E essa felicidade absoluta, ela ultrapassa todas as dificuldades. Quando a gente está em um estado de Buda e a gente percebe que atingiu esse estado, não existe dificuldade que possa nos derrubar. A gente vai aprender a lidar com elas porque a gente sabe como lidar. Um Buda, ele tem a sabedoria para lidar com as situações, para conviver com os desejos mundanos. E não é esses desejos mundanos que vai causar mais sofrimento a ele. Pelo contrário, ele vai saber como driblar esse desejo mundano, driblar esse sofrimento e ser uma pessoa ainda mais feliz. E tem duas frases que eu achei muito sensacional, assim, que eu citei na reunião de palestra, perdão, na reunião de estudo de sexta-feira, que é
Primeira, você é o que foi. O que será é o que fazer a partir de agora. Então, como a Bruna disse, a relação da flor de lótus, a causalidade e efeito, o que a gente está manifestando agora para colher no futuro? Qual que é o sentido de eu estar fazendo uma coisa ruim agora, sendo que eu vou colher uma coisa ruim no futuro? Não tem sentido nenhum. Então basta a gente despertar agora, plantar causas boas, coisas que eu quero que não sejam iguais ao passado, para poder se manifestar no futuro. E a segunda frase é: a dor é inevitável, ou seja, todo mundo vai sentir dor, é inerente ao ser humano. Só que o sofrimento é opcional. É aí quando a pessoa atinge o estado de Buda. Você vai querer sofrer? Lógico que não, ninguém quer sofrer. Então para de plantar causas ruins para poder colher causas boas, efeitos bons, tá? E o Buda Shakyamuni, o Buda original, quando ele discursava para seus discípulos, ele disse 8 coisas que o indivíduo pode fazer para poder deixar de ter tanto sofrimento assim e para que torne mais fácil essa caminhada para manifestar esse estado de Buda. A primeira é ter e compreender o entendimento correto. A gente tem que perceber como que funcionam as coisas no nosso mundo. As coisas vêm, as coisas vão, tudo tem um ciclo. Então a gente tem que compreender todas as situações, todos os fenômenos da nossa vida. Temos que ter o pensamento correto, porque os pensamentos eles determinam a qualidade da nossa vida. Até quando que eu vou ficar pensando coisas ruins? Por que eu vou ficar pensando coisas ruins? Se eu tenho uma oportunidade de ser otimista, por que eu vou ficar sendo pessimista? Não tem sentido. Temos que ter o discurso correto ou a palavra direta. Então a gente tem que fazer uso da verdade. Não é aquela verdade que vai magoar a pessoa, criticar, julgar, mas é uma verdade que vai fazer com que a pessoa, ou até mesmo eu, manifeste o seu melhor estado de vida, manifeste a sua melhor condição, o seu melhor lado. Então, nada de discurso vazio, discurso de desprezo, é tudo coisa positiva, tudo coisas que vai fazer com que as outras pessoas se sintam bem e se sintam mais felizes, se amem mais. A ação correta. Temos que deixar, não podemos deixar as emoções de lado. A gente tem que agir com bondade, agir com equilíbrio, princípios, porque o respeito e a humildade, eles trazem paz interna. Ou seja, quando você desenvolve a sua paz, você elimina o sofrimento. Você está em paz consigo mesmo. Então você não vai ter sofrimento. A ação correta. Todas as nossas ações têm consequências. Toda causa tem o seu efeito. Menor que seja a nossa ação, vai causar um efeito. Maior que seja a nossa ação, também vai causar um efeito. Ou seja, todas as nossas ações, todas as nossas causas, aquilo que a gente ocasiona, vai ter um efeito, independente de qual seja a nossa ação. Vai ser correspondente, vai ser proporcional a essa causa. Então nós devemos ter ações boas, ações positivas e que desenvolvam o nosso interior para conquistar essa revolução humana. Tá? O esforço correto. Nada nesse mundo é obtido sem esforço. Então temos que nos esforçar para conquistar essa felicidade. Então quando todas as nossas energias, nossas esperanças estão focadas para serem realizadas, para a gente concretizar o nosso objetivo, esse esforço sem dúvida valerá a pena. Porque a gente colocou energia naquilo, a gente depositou confiança, coragem, lealdade. Então esse esforço, ele com certeza vai valer a pena. Temos que ter a atenção correta, o foco. Temos que controlar a nossa própria mente, treiná-la, focar e, a partir daí, ação. Tá? Primeiro de tudo, a gente tem que ter objetividade, mas nunca deixando a humildade de lado. Objetivo, foco, que aí sim, sem dúvida, vamos concretizar todos os nossos objetivos. Concentração correta. Essa daí é a última etapa desses oito ensinamentos que o Buda Shakyamuni pregava aos seus discípulos. Esses oito ensinamentos, essas 8 dicas para que haja uma transformação kármica, uma transformação, uma revolução,
ela é chamada de nobre caminho óctuplo, tá? Isso faz referência, essa concentração correta, à meditação. Então, quando a gente tem uma mente limpa, uma mente calma, ela vai aliviar o sofrimento. Quantas vezes fazendo Daimoka a gente não sentiu esse alívio? Essa coisa limpa dentro da gente, como se tivesse tirado toda essa carga negativa, só atraído coisas boas. Então essa concentração correta, ela faz que a gente viva melhor, viva mais feliz e fazendo essas 8 dicas, concretizando esse nobre caminho óctuplo, porque são 8, a gente com certeza vai ter uma transformação kármica, uma transformação em nossas vidas. Para finalizar, vou falar da frase, a segunda frase que eu li, que é uma coisa que a gente tem que levar para nossa vida, que a dor ela é inevitável, ela é inerente ao ser humano, é inerente a todos os seres vivos. Todo mundo vai sentir dor, mas o sofrimento, até quando que a gente vai levar esse sofrimento? Até quando que a gente vai alimentar esse sofrimento? Então fica aí para reflexão, até quando você está querendo sofrer.